mas Deus é fiel, que propôs esse momento para reencontrarmos com o pastor Berg. E feliz, pastor, pela honra que o Senhor tem nos dado. Quero louvar a Deus pelos obreiros desta casa, a todos vocês que aqui se encontram. Também não posso deixar de passar por esta tribuna, fazer meus agradecimentos à doutora Alcione, minha esposa, do nosso pastor Berg. Doutora Alcione tem sido o canal de Deus para nos ajudar em uma questão jurídica, e Deus, Ele é fiel e nos deu vitória nesta causa. Louvo a Deus por todos vocês. Queridos, prometo não ser fadônio, quero ser bastante breve e objetivo naquilo que o Espírito Santo Deus colocara no meu coração. Abra as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, a temática desta campanha. Repito, não serei fadônio, serei bastante breve e objetivo em minhas palavras. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, na altura do versículo número 13, glória seja dado o nome do Senhor, ao versículo de número 14, ou melhor dizendo, ao versículo de número 15, glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Deixa-me correr para aproveitar-me um pouco do tempo que aqui me resta. Que diz o texto, versículo de número 13, e Elias lhe disse: não temas, vai, faze o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traza-mo aqui fora, e depois farás para ti mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele, a sua casa, por muitos dias. Feche as vossas Bíblias e ore comigo nesta noite. Paraclético divino, meu amigo Espírito Santo, o Senhor sabe que antes de ministrarmos a tua santa e poderosa palavra, eu tenho este momento de intimidade para com os céus, e na noite de hoje não é diferente, meu amigo Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo, eu vos faço dois pedidos muito especiais, a qual o Senhor já conhece muito bem qual é. Meu amado Espírito Santo, o primeiro pedido que eu faço nesta noite é, se no decorrer desta reunião marcado pela tua presença, se ainda servo teu, Pai, que fala no íntimo do coração, que não vira o Senhor falar através dos profetas, Deus, vai de conta deste crente agora, desta pessoa agora, repreende toda tristeza, toda fraqueza espiritual, e preenche-o ele com a unção sobrenatural direcionada do teu trono. Meu amigo Espírito Santo, o segundo pedido que eu vos faço é reforçando a oração do teu servo, que de uma forma humilde intercederá por mim. Pai, eis-me aqui apenas como vaso de barro, para que a excelência do poder seja derramada pelos céus. Pai, careça que eu diminua, que eu desapareça, e que o Senhor cresça de uma forma extraordinária. Meu amigo Espírito Santo, toma-me em tuas mãos e nos usa conforme a tua vontade, conforme o teu querer. E a igreja diz: podei tomar os vossos assentos. Queridos, o texto que ora nós acabara de ler é um texto que nos dá uma lição sobrenatural da parte dos céus. Esse texto que nós acabara de ler, ele nos ensina que vale a pena permanecermos obedientes e fiéis a Deus, mediante um período de escassez, mediante alguns períodos de provações, mediante alguns períodos à lua de deserto. Porém, para nós termos o entendimento do pano de fundo desse texto, é necessário nós percorrer um pouco da história. A história vai dizer que após a morte do rei Salomão, o seu filho Roboão reina em seu lugar. Porém, Roboão, ele decide a não ouvir os conselhos dos anciões.
mas assim decidiu ouvir os conselhos dos jovens que cresceram com ele. É bem verdade que nesse período o povo estava clamando para Roboão, para que o mesmo viesse tirar sobre o meio do povo uma grande carga tributária que o seu pai Salomão havia deixado. Os conselhos dos anciões, é bem verdade dizer que ressaltou que Roboão retirasse estas cargas, mas os ímpios aconselharam a Roboão que colocasse mais cargas, mais tributo, mais palavras, mais lutas, e com isso o reino que ora era um reino unido, esse reino agora começa a se dividir. Reino norte, que era Israel, constituído por 10 tribos, e reino sul, Judá, constituído por 2 tribos. No reino norte, Israel, nos seus longos anos de jornada, ele teve 19 reis, 9 dinastias, e porém a Bíblia vai dizer que o rei de Israel nunca teve um rei bondoso. O rei de Israel era rei que sempre andava no percurso da contramão da vontade de Deus. Vale lembrar para os amados que foi no período do reinado de Uri, aonde dentro de Israel foi propagada altares a deuses pagãos. Nesta aliança que o rei fez, ele fez uma aliança com o rei do Sidônimo, o rei chamado Etibaal, e a aliança com Etibaal gerou o casamento do seu filho Acabe para com Jezebel. E quando o rei Uri morre, Acabe ele começa a reinar em seu lugar. A história vai dizer que Jezebel agora ela traz para dentro de Samaria 850 profetas, sendo 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azara. A história vai dizer que o declínio espiritual de Israel estava a cada dia de mal ao pior. O povo não queria mais buscar a presença de Deus, o povo não cultuava mais a Deus com todo o seu coração. É bem verdade que o povo não queria mais entregar na presença de Deus o seu melhor. O culto a Baal estava tão notório que Acabe, a pedido da sua esposa Jezebel, construiu um altar exclusivamente de adoração a Baal. Se a chuva descia sobre a terra, a glória era dado para Baal. Se a terra produzia seus frutos, a glória era dado para Baal. A história vai dizer que durante 3 vezes ao dia, o povo se prostrava diante da imagem de Baal e começava a dizer todos unânimes: a glória seja dado a Baal, pois Baal é Deus e só Deus é Baal ou glória. Mediante nesse contexto do declínio espiritual, Deus agora decide a levantar um profeta que pouco se sabe da sua genealogia, que pouco se sabe da sua história, mas é verdade dizer que esse profeta, ele tinha um grau de intimidade para com o céu de uma forma extraordinária, a ponto deste profeta ir adiante de Acabe, e perceba-se que Acabe era considerado um dos piores reis. Ninguém se ousara se levantar contra as ordens de Acabe, e nem tampouco de contrariar as palavras de Jezebel. Todos aqueles que se levantavam para contrariar as palavras de Acabe e contrariar as palavras de Jezebel, a história diz que já havia uma sentença de morte. Mas assim como eu falei, o crente que tem intimidade com os céus, ele não teme a afronta do inferno. Crente que tem um grau de intimidade com os céus, ele não recua quando a multidão vem persegui-lo. Crente que tem intimidade com os céus, ele não baixa a guarda quando o gigante se levanta. Crente que tem intimidade com os céus, ele não recua quando está diante do mar vermelho. Crente que tem intimidade com os céus, ele não para quando se depara na muralha de Jericó, porque ele sabe que o Deus que ele serve é um Deus maior do que gigante, é maior do que perseguição, é maior do que luta, é maior do que deserto. Eu vim pregar nessa noite para a igreja que entende que o Deus que você serve é maior do que essa situação, é maior do que esse deserto. E a prova que o nosso Deus é fiel, é tão grande, que nessa noite ele manda dizer para a igreja: sou eu, Deus, que estou se levantando do trono e vou começar a fazer a roda girar em o teu favor. Quem te viu chorando vai te ver cantando, quem te viu para baixo vai te ver sorrindo, porque nesta noite Deus te trouxe aqui para encher você de graça na campanha do azeite e te dizer: da mesma forma
mas você não vai permanecer, porque hoje é noite do milagre. Talvez o inferno olhou para você e disse: eu vou colocar você na prova, porque você na prova você não vai para a igreja. Mas hoje o inferno caiu por terra, porque eu estou vendo esta igreja aqui, que decidiu vir para o trono, entregar a presença dele o melhor, o melhor, o melhor. Quantos aqui vão entregar o melhor? Você veio, você veio, você veio, você veio, você veio. Ajuda o pregador a pregar, libera o teu melhor, glória. Porque hoje é noite de você rasgar o coração e entregar diante do altar o teu melhor. Mesmo que a circunstância prove ao contrário, mesmo que as portas estejam fechadas, mesmo que o deserto esteja extenso, mas eu vim nessa noite para te dizer: o Deus que te chamou é aquele que faz aperfeiçoar a boa obra sobre a tua vida. Você não vai parar. O profeta Elias tinha um grau de intimidade tão grande para com os céus, que ele vai diante do rei Acabe. E eu acho lindo o texto na Bíblia Sagrada, porque eu percebo aqui o único profeta que profetizou segundo a sua palavra. A história vai dizer que todos os profetas, quando ele vinha entregar algo da parte dos céus, ele vinha com as mãos esquerdas estendidas, significa que vinha juízo da parte de Deus. Mas quando ele vinha com a sua mão direita estendida para os céus, significava que vinha providência, resposta do céu. O profeta, ele se aproxima do rei Acabe. É o único profeta que eu vejo, que a Bíblia Sagrada menciona, que ele vai próximo de Acabe e diz: segundo a minha. Porque todo profeta, quando ele vinha entregar a mensagem dos céus, ele dizia: assim diz o Senhor. Mas eu imagino Deus olhando para a terra dizendo: peraí, esse profeta que está profetizando segundo a sua palavra, eu sei quem ele é. Esse profeta que está profetizando segundo a sua palavra tem credibilidade comigo, querido. Eu vou entregar algo do céu para você. Oh glória, oh glória. É melhor ter credibilidade com o céu do que riqueza na terra. É melhor ter credibilidade com o céu do que uma casa na beira da praia. É melhor ter credibilidade com o céu do que uma Ferrari na tua garagem. Porque o inferno não teme se você tem uma conta invejada no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. O inferno não vai temer. O inferno não teme se você tem uma casa luxuosa na beira da praia. O inferno não vai temer. O inferno não teme se você está bem vestido, com um terno comprado na Itália. O inferno não vai temer. O inferno não vai temer que você não perde um culto. Está todos os dias no matutino, no clamor de meio-dia, está todos os cultos. O inferno não teme a isso. Nem tão pouco o inferno teme você que carrega a Bíblia para um lado e para o outro. Mas eu tenho uma convicção que o inferno teme um crente que tem credibilidade com os céus. Cadê a igreja que tem credibilidade? Cadê os crentes que tem credibilidade? Se você entende essa mensagem e tem credibilidade com o céu, eu te convido você a mover o sobrenatural do céu nesta noite, liberando melhor glória para ele, para ele, para ele, para ele, para ele, para ele. Porque quando glória sobe, o glória de Deus desce e o sobrenatural de Deus vai ao teu encontro. Coisa boa é ter credibilidade com os céus. Coisa boa é ter intimidade com os céus. Eu imagino o inferno olhando para você dizendo: como é que esse crente continua na igreja? Sabe o que é isso? Porque você tem credibilidade com ele. Oh glória, você é reconhecido pelos céus. Oh glória, Deus é fiel, que existe um hino cantado que diz que um adorador de verdade, ele é conhecido pelos anjos lá no céu. Queridos, isso é tão lindo. Oh glória, mesmo que a sociedade não te conheça, mas o céu te conhece. Oh glória, mesmo que empresários não te conheçam, mas o céu te conhece. Oh glória, eu quero profetizar nessa noite, assim como o varão recebeu a vitória. Oh glória, você entregou o currículo, está dizendo: Jesus, faz tempo que eu entreguei, parece que o empresário se esqueceu de mim. Esqueceu não, porque os céus te conhece. Ele te conhece, ele te conhece, ele te conhece, ele te conhece. Vou repetir até você dar uma rajada de glória. Os céus te conhecem. Elias se aproxima do profeta, do rei Acabe, e diz: Acabe,
segundo as minhas palavras, é linda essa mensagem. Que o Elias, ele vai tocar, o profeta Elias vai tocar na crença de Acabe e na crença de Jezebel. Qual era a crença de Acabe e Jezebel? Segundo eles, Baal era considerado Deus do tempo, um Deus da fertilidade. Conjecturando um pouco da história, fazendo analogia da minha pessoa, eu imagino o profeta entrando nos aposentos de Acabe, dizendo: Acabe, eu estou ouvindo rumores por aí, que tu estás dizendo que esse Baal é o